Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo porque é tão difícil, às vezes, para o médico e para mim, falar dentro de uma consulta uma verdade para o paciente, que às vezes é dolorosa de ouvir, às vezes é um costume, um hábito dele que está prejudicando a saúde, ou algo que ele está fazendo de muito errado. E às vezes aqui na internet a gente usa vídeo, às vezes até para ser mais duro, e muita gente no comentário meio que critica, né? O que que acontece? Normalmente, quando você é médico, você está lidando com as pessoas, você está num ambiente seguro, que é um consultório, onde está a pessoa e você. Hoje está até um costume de gravar consulta, tudo isso, mas assim, de um modo geral, é um ambiente que é para você, paciente, ficar à vontade para falar tudo que você queira para o médico, e o médico falar também à vontade para você tudo que ele acha que é melhor para sua saúde, né? Sendo que aquele ambiente de segurança vai fazer você ficar mais à vontade, né. Eu particularmente permito, o paciente pergunta: "Posso gravar?", então eu deixo gravar, porque às vezes chega um idoso, aí tem outros filhos, eles querem passar ali, né. Mas toda vez que você tem uma observação ou tem uma gravação, você muda um pouquinho a sua forma de falar. Mas naturalmente a ideia da consulta é isso, é ser mais transparente. E geralmente, a gente está lidando no dia a dia com as pessoas, a gente lida com muito preconceito nosso e das pessoas também, né? É muitas dúvidas, muitas vezes costumes e hábitos que às vezes ela não está afim de mudar. E o que é que eu digo para vocês? Porque isso é o mais difícil de ser médico, né? Vou dar exemplo para vocês. Eu atendo pessoas com obesidade. E toda vez que a pessoa tem obesidade, ela traz uma carga de sofrimento dentro daquilo. Às vezes sofreu bullying, né? Às vezes é uma coisa que foi difícil para ela a vida inteira, né? E a gente vive numa geração hoje, né, que chegou uma revolução com essas canetinhas. Então, quando você fala para um paciente que ele te procura por causa de uma dor nas costas e o melhor para ele é usar a canetinha para perder peso, você tem que às vezes tatear o jeito que você vai falar aquilo e às vezes aqui na internet não. Como eu estou falando para várias pessoas, não é para uma pessoa específica, você consegue ser mais duro, às vezes falar mais à vontade. Eu gosto da ferramenta da internet por isso. Você até imagina que no mundo ideal, o médico teria que falar com toda a franqueza o paciente no consultório e ele iria entender. Mas a pessoa que procura a gente ali, às vezes você conhece na primeira consulta, na segunda consulta, você não sabe que barra ela passou na vida por causa daquele tema, né? Às vezes os preconceitos, né? Às vezes, só para você ter ideia, às vezes eu tenho um paciente que descobriu, vou dar um exemplo para vocês, um aneurisma no rosto e perdeu uma irmã que morreu por causa disso. É totalmente diferente eu falar a palavra aneurisma para aquela pessoa que já passou um sofrimento grande porque alguém morreu por causa disso, do que alguém que nunca ouviu falar a palavra aneurisma, nunca teve alguém doença. Tumor no cérebro também, às vezes eu tenho um paciente e a mãe ou a avó morreu com tumor no cérebro, de repente descobre o tumor no cérebro. O peso, o jeito de você falar ali é diferente, né? Na internet, quando você está falando para muita gente, você não vai ter o peso tão grande de entender o que aquela pessoa que está ouvindo aí, você que está aí do outro lado, o peso das vezes a palavra sua tem. Mas o lado bom, tanto na internet como no consultório, é que no consultório você consegue modular para aquela pessoa, por mais que você tenha uma conversa rápida de 20, 30 minutos, a gente está acostumado a lidar com pessoas, a ler pessoas, então a gente consegue ouvir uma palavra nossa, que às vezes gerou um certo desconforto na pessoa, ou o jeito da gente falar, que aquela pessoa você percebe às vezes que não gostou tanto. E geralmente você tem um feedback, né? Ela vai te colocar os poréns dela, né? Eu dei o exemplo de emagrecer porque tá no dia a dia da gente, que é neurocirurgião, que lida com coluna e isso, pacientes que têm dores crônicas por hipertensão intracraniana idiopática, né? Então, na maioria das vezes, eu falei, fiz muito vídeo aqui para vocês, eu lido com a população geralmente ali 50, 60 anos mais, né? Que é igual que o canal no YouTube. Essa população, o foco dela é saúde. Então, normalmente, a maioria das pessoas não estão tão ligadas à estética. Então, toda vez que ela ouve falar canetinha, ouve falar reposição hormonal, ela está ligada à estética. Então, ela tem um certo preconceito com esse tipo de medicação. E eu tenho que explicar, tirar essas barreiras que ela tem, vou mandar para o endócrino para ela fazer aquilo, porque é aquilo que está prejudicando a saúde dela, do motivo que ela me procurou, né? Outro aspecto que aí para mim é o mais difícil é o comportamental. Por exemplo, alguém que chega comigo, 60 anos, que nunca fez atividade física, eu vou ter que convencer que fazer atividade física para ela vai melhorar a memória, vai melhorar o cérebro dela no longo prazo, vai evitar ela ter um AVC, vai evitar ela ter um infarto, vai evitar. E meu público, como ele tem mais de 60 anos, ele viu um monte de gente falar isso para ele, ele não fez. Então ele não foi convencido até hoje. Então às vezes é difícil você convencer aquela população que, entre aspas, deu certo tudo que ela fez, né? Porque ela não morreu, ela está ali saudável, geralmente na consulta, ou descobriu alguma doença, um problema na coluna e tal, mas não é nada diferente do que os outros colegas dela têm, mesmo que se exercitavam. Mas eu vou explicar porque muitas vezes aquela pessoa tem uma genética muito boa, mesmo fazendo muita coisa errada, ela sobreviveu e está relativamente bem. E eu vou ter que dar conselho para ela mudar aquilo que ela sempre fez, se ela fez errado, né?
A mesma coisa acontece com cigarro, então às vezes pega paciente com 70, 80 anos de idade que fuma, não teve câncer de pulmão, não tem às vezes dispneia. Claro que o cigarro sempre deixa uma consequência ou outra, mas eu vou ter que convencer ela que depois de 30, 40 anos fumando, mesmo agora ela parar de fumar, vai ser benéfico para a saúde dela, né? É outra dificuldade muito grande, né? Além disso, outra coisa que eu explico muito para meus pacientes e hoje está mudando um pouquinho, o idoso está entendendo mais, né? Que aposentar e envelhecer não é sinônimo de ficar em casa, pelo contrário, isso prejudica. Então eu falo com meus pacientes, eles dão risada, eu falo assim, você sonhou a vida toda aposentar e eu vou te dizer agora que aposentar é ruim para o cérebro. Então você vai ter que ter uma atividade. Pode ser remunerada, pode não ser remunerada, mas você ficar em casa sem uma atividade intelectual vai te prejudicar, vai piorar sua memória. Eu tenho um mantra que eu falo em todo vídeo aqui meu, quando fala de cérebro, de idoso, o cérebro é que nem músculo. Quanto mais se exercita, melhor você fica. Então, todo paciente idoso, eu vou colocar para ele a relevância dele fazer atividade física. É sempre difícil de convencer. Eu acho que essa nova geração que está envelhecendo melhorou, mas é difícil o idoso eu convencer isso, que ele sonhou em ficar, ou mulher ou homem, ficar em casa, ficar com o bermudão dele, ficar de hobby, não precisar ter obrigação de fazer nada. Mas o que é que eu vou explicar para ele? Eu vou explicar que a população está envelhecendo cada vez mais e melhor, e 60 anos de idade ele vai ter mais 30, 35, 40 anos de vida. Então ele tem que fazer isso, mesmo que seja tardio. Aquilo vai melhorar a qualidade de vida dele. A mesma coisa a gente fala do sobrepeso e obesidade. Então, alguém com 70, 80 anos, às vezes não está ligado para a estética, mas eu falo, é importante você perder peso, por risco de queda, fratura de fêmur, porque é uma das coisas que mais piora a qualidade de vida do idoso, deixa ele acamado, acelera a morte, piora a qualidade de vida, e quanto menos peso ele tiver, mais mobilidade ele tem. Fazer musculação é a mesma coisa. Eu não me exercito até 70 anos, tudo bem. Se Deus quiser e você não tiver comorbidade, você vai ter mais 20, 25, 30 anos de idade, imagine mais 20, 25 anos você fazendo atividade física. Então é super relevante ele entender que precisa fazer atividade física, mesmo que ele nunca tenha feito isso na vida. E às vezes na consulta é sempre difícil. Por isso que eu gosto muito da ferramenta internet. Eu canso de mandar, eu peço para a secretária mandar para os meus pacientes vídeos aqui, porque eu estou falando do tema geral. Então, não estou focando naquela pessoa. E eu fico, e eu falo com o paciente, que às vezes quando o paciente numa consulta, e é a primeira consulta, você está conhecendo ali, coloca um monte de barreira numa conduta que para você é essencial, você tem que fazer o processo de convencimento, que nunca é fácil. Ainda mais quando alguém com 60, 70 anos de idade sempre fez algo que é tido como errado, e ela acha que não é errado aquilo, né? E ela vai te dar mil empecilhos, mas fulano faz isso, pra você ter ideia, eu tenho pacientes que eu recomendo atividade física, ele fala assim, mas aí tem o risco de eu ir e cair, de eu sair e ser assaltado, de eu sair e sofrer um acidente. É verdade. Aí eu boto, faz em casa. É possível você fazer atividade em casa. A mesma coisa quando eu falo de atividade intelectual. Júlio, eu tenho dificuldade, às vezes tenho dificuldade para andar, não tem quem me leve. Eu falo, faz atividade intelectual em casa. Hoje em dia tem atividade online que é possível você fazer, é possível você conversar. O ser humano é um ser social, então ele precisa interagir com as pessoas. E é nesse mundo que a gente vive, às vezes os filhos trabalhando, tudo isso, o idoso tem um certo receio de violência, de sair de casa, né, ou da dependência e quer ficar em casa. Isso para a saúde mental é ruim. É importante ele fazer atividade cerebral, física, não fumar, se alimentar bem, perder peso, inclusive na terceira idade, as canetinhas, se você tiver sobrepeso ou obesidade, vai melhorar, reduz a chance de câncer, reduz a chance de AVC, reduz a chance de infarto. Toda vez que eu faço vídeo de AVC e infarto aqui, é impressionante a quantidade de pessoas que falam de vacina. Foi por causa da vacina. Não é vacina, é obesidade, é sobrepeso. Júlio, por que jovem está morrendo? Sempre morreram. A arritmia é uma das principais causas, né? Às vezes paciente tomando anabolizante, fazendo muita atividade física. Então, assim, em excesso, sem controle médico, isso também prejudica. Então, cada vez mais a gente, como sociedade, tem que entender que as coisas, a ciência médica tem evidência científica, a gente sabe daquilo e você está envelhecendo cada vez mais e melhor. Então, muitas vezes você fez 60, 70 anos de sua vida coisas erradas e o médico tem que te corrigir até para você que, ainda bem, conseguiu viver, passar por essa fase, tem uma genética muito boa, mas que você melhore mais e viva mais com melhor qualidade de vida, tá bom? Espero que tenha ajudado.